Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui diante de um Golf MK1, um Golf americano e um Golf GTI, por sinal. E nós temos uma missão de restaurar esse carro. O nosso amigo TK, todo mundo conhece o TK, um abraço para ele, nos trouxe a missão de fazer um trabalho de carroceria completo nesse carro. Nós teremos alguns profissionais envolvidos e nós vamos construir um Golf MK1 mais zero do Brasil. Pessoal, vamos lá. Convido vocês para fazer uma análise comigo desse carro. Óbvio, um giro em volta dele para poder dar uma olhada da situação de carroceria dele. Então ele já foi para a tapeçaria Bravo, já tiraram a tapeçaria dele completa, está sendo trabalhado por lá. O pessoal da parte mecânica já removeu a mecânica completa e a elétrica voltada para a mecânica do carro. E agora ficou a nossa missão, que é isso daí, ó, que vocês estão vendo aqui. A parte de carroceria completa, painel. O que vocês estão vendo aqui é o que a Baidene vai trabalhar nesse carro. Obviamente, dentre eles, a parte de carroceria, funilaria, né, que é uma parte que pertence a nós. Então, eu dei uma olhada no carro previamente, até antes da gente filmar agora, e vi que ele é um carro que não é batido. Né? Ele é um carro velho, ele tem ataques de corrosão, ele tem várias peças com loguinho, né, da Vox e tal. Então, ele é um carro bem purão, é o tipo do carro que eu acho que é muito bom, muito legal de restaurar. Ninguém nunca inventou de mexer nesse carro e querer recuperar algum detalhe, ainda que tenha alguns pontos de corrosão. Então, ele sobreviveu do jeito que ele está. E tem muita linha o carro, os frisos laterais aqui, você vê que nunca sofreu nenhum esbarrão, ele não tem ralado, nada, tá bem retinho, né? As latas do carro são todas originais, até porque um carro desse daqui em contrapeça, por mais que seja um Golf que está até hoje aí, né, somando anos e anos e anos da bela trajetória dele, é um carro que você não vai encontrar peça facilmente. Então, como ele está completo, isso vai facilitar o trabalho, vai fazer com que a gente desempenhe um trabalho, né, de nível nobre, como sempre, mas com um pouco mais de facilidade, se é que pode dizer assim. Então a gente vê aqui que na frente dele ele tem, os piscas estão velhinhos, ainda tem logo da Audi, emblema da Audi aqui embaixo, Audi e Volkswagen, né, os dois lados. Ele tem esse para-choque avançado, o que não é nada agradável, né? Mas é uma legislação americana e ele tem uma espécie de um amortecedor aqui no para-choque para que realmente amorteça o impacto. E você vê que os batentes dele, os borrachão dele, assim, são todos, não tem raladão, não tem, tá bem legal as peças, que a gente vai recuperar, já tudo novinho, bacana e bem perfeito. Né, grade, emblema aí, a GTI, e esses para-choques possivelmente existe uma ideia de a gente recuar eles, tirar os amortecedores e recuar, para que fique um carro mais esportivinho. Eles chamam muita atenção, assim, de um lado meio estranho, de ficar muito para fora, mas lei Estados Unidos tem que atender. Vamos dar uma olhada no cofre do motor. Já foi removida a mecânica, conforme eu falei para vocês, e o carro, ele tem aí, né, os seus ataques de corrosão. Provavelmente andava numa daquelas regiões onde tem neve e o pessoal tem que tirar a neve com sal. É uma desconfiança, talvez o Thiago possa até confirmar para a gente. Então ele tem corrosão em vários pontos visíveis. Obviamente quando a gente desmontar, jatear, vamos ver algo um pouco mais agressivo em algum ponto ou outro, mas nada muito declarado por enquanto com o carro montado. Então a gente vê aqui embaixo do paralama, com certeza, né, a gente já tem um ferrugem um pouco avançado, vamos ver se tem podre, buraco. Isso é cera de cavidade, pessoal, ó, feito ainda na linha de montagem do carro. Esses X aqui, né, aquelas partes marcadas em preto, eu vou confirmar com a ideia do projeto, mas eu acho que nós vamos ter que tirar tudo, eliminar para fazer um cofre mais limpo um pouco. Nessa parte anterior aqui, onde provavelmente a roda joga, né, muita pulverização, né, de água ou possível derretimento de neve, já tem podre, né, até buraco aqui, vamos depois avaliar isso tudo com calma. A parte anterior do capô, né, a corrosão aqui. Notem que ele tem aqui um sistema para segurar a gradinha que deve ser original, uma espécie de uma mola, uma coisa bem a ver com o carro. Esguicho de água aqui, tá vendo? Ele tem cera de cavidade no cantinho do capô. O capô também demonstra focos de corrosão, fechadura. Aliás, fechadura exatamente igual do Gol quadrado. Exatamente, o carro ele tem algumas similaridades. A superior é igual, a inferior nada a ver. Então ele tem, olhando rapidamente, a gente nota que tem algumas coisas bem parecidas. Ou não, até igual. Então o cofre do motor,
né? O suporte da bateria, ele está bem íntegro, como eu disse, é todo intacto, os pontinhos de solda, deformações não tem. E o cofre do motor é isso daí. Já sem a mecânica dá pra gente entender um pouquinho do que está acontecendo por aqui. Falando um pouco de similaridade com o nosso Gol quadrado, esse carro ele tem uma carroceria diferente do Gol, totalmente diferente. As longarinas é outro projeto, é outro conceito, até mais moderno que o Gol. E o corta-fogo dele também tem um projeto totalmente diferente. O túnel do Gol sobe até nessa área aqui, ele não, ele tem um corta-fogo que separa aí a parte do motor com a parte interna do carro, mas ele não tem um túnel. E sim as longarinas que descem lá para baixo. O motor dele também é longitudinal, né, transversal. Então faz com que você não tenha necessidade de ter um túnel. Porque o câmbio do Gol entra uma parte lá embaixo. Esse já não é o conceito do carro. Então a gente não vê trincas, nem naquela afetação, nada. Ou seja, essa parte do Golf é mais robusta, foi uma coisa talvez mais bem elaborada, se é que pode dizer assim, né? Vamos dar uma passada aqui, abrindo a porta dele. Pontos de corrosão aqui no pé do para-brisa, né? De praxe por um carro, uma região que acumula muita água. Ele tem teto solar, o teto não está funcionando legal, vamos pôr para funcionar. Até tem uma marca que colocaram uma fita aqui, devia estar entrando água e tal, colocaram uma fita para não entrar água e nem estavam usando o teto pelo jeito, é o que tudo indica. Desse lado aqui, nós temos a parte interna, deixa eu dar a volta por lá. E a gente já percebeu aí que o carro tem alguns podres de assoalho aí, ó. É possível notar, né? Já deu uma descascada de curiosidade aqui na manta asfáltica, tem podre aí, tem furo aí. Entrava água aqui com certeza, aqui embaixo da manta tem focos de corrosão. Então a manta até tá soltinha assim, porque a água, a umidade acabou com a cola dela. Talvez apodreceu por baixo, infiltrou água. Você tem a manta asfáltica, carpete, aliás, o pacote de isolamento mais o carpete, você não vai perceber mesmo que vai entrar água, a menos que comece a gerar um odor estranho no carro. Então, a gente percebe que as partes dianteiras do assoalho, tanto o pé do passageiro quanto do motorista, nós temos corrosão aí, já tem uns furos. Vamos ver, a hora que a gente remover isso aqui 100%, qual vai ser a situação que nós vamos encontrar. Olhando um pouco aqui atrás, a gente vê também cera de cavidade, né? Aqui tá até meio macia ainda, que legal. Então isso, olha como protege, pessoal. Tem podre ali, tá vendo? Então isso é uma coisa que é muito bacana nos carros. E tá ali ainda bem bacana. A gente tem uns focos de corrosão na caixa de roda ali. Alguma coisa, né, saindo entre chapas aqui, tá vendo? Ó? Né, na torre do amortecedor. O teto dele também tem algumas oxidações. Vamos ter que tirar o teto solar do carro. Tirar essa bandeja, que é onde o teto corre para dentro aqui. Esplacar, tirar tudo. Verificar o que é que tem de corrosão atrás disso daqui. Aqui dá para notar legal também, ó. E ver também se as partes estruturais do teto solar não contemplam a corrosão. Mexer em tudo isso e devolver no carro. Essa que é a maneira certa. Carro usar borrachas igual do Gol, não tem nada colado, é tudo com borracha que coloca com cordinha, né, sem novidades. O mais Snowflake é o step dele. Igual do nosso Gol GT, tampa do tanque igual da Saveiro, com 3 parafusos. O que mais? Aqui no painel, que ainda está no lugar, volante 4 bolas. Os botões aqui são muito similares à versão CL. Um trinco aqui muito similar à versão CL também, o nosso Gol. Agora o tabelier, capa de alto-falante, difusor é diferente. É diferente, não é igual. Então ele tem algumas coisas que está muito claro que o nosso Gol tem uma familiaridade com ele. Puxador de porta aqui, parece o do Fusca, né? Aqui igual do Passat, o de Gol, manivelinha de vidro. Essa bucha aqui é o conceito igualzinho do Gol, que prende o puxador da porta. Varão para abrir a maçaneta. Esse pino aqui, muito parecido com o do Gol. Esse conceito onde o banco escorrega, os trilhos de banco, muito parecido com o do Gol. Esse interno, o externo nem tanto. Mas temos alguma família aqui. Vamos olhar o porta-mala. A tampa, corrosão nas pontinhas aqui.
Esse lado um pouco melhor. Essa parte superior tá acontecendo alguma coisa aqui também. Debaixo de borracha, né? Como esperado. Isso aqui deve ser um adesivo de concessionária, né? Alguma coisa assim. Debaixo de borracha sempre vai ter, né? Não tem nem muito o que. Olha aí, ó. Então, várias áreas com corrosão. Vamos ter que fazer um ataque aí. Ver a necessidade de trazer algumas peças mais básicas, como por exemplo borracha do quadro das portas, são diferentes. Olhando o porta-mala dele mais de perto um pouco, os mantos foram removidas lá da frente. A caixa de step tá legal até. Até que, tá vendo? Tá até no Cataforese original de fábrica. Até que o porta-mala dele tá bacaninha, ó. E parece que tá muito bom. Vamos ver na hora que desmontar. Isso aqui é adaptação, não é original do carro. Igualzinho do Gol aqui, pessoal, batente do banco traseiro. Exatamente a mesma peça. Algumas coisinhas a gente vai olhando, a curiosidade, né? Não poderia falar e não deixar de falar que existem essas coisas aí. Tem uma faixa preta aqui, né? Até parece um pouco do Gol GT, que também tem um quadro pintado. Os emblemas, tudo indica ser originais. Revitalizar eles. As lanternas Hella, embleminha da Vox, parece a do Santana. Bem legal. Então é um carro que ele tem linha. Ele é um carro que tem uma conservação. Se não fosse essas corrosões aí, esses pontos, esses focos aí, o carro né, ele seria um carro mais graúdo ainda, mais legal ainda. Mas nós vamos lá, vamos para cima dele, vamos desmontar agora essa parte de carroceria. A gente vai mandar o carro para fazer um jateamento de uma parte, outra parte vai sofrer uma imersão, onde nós vamos remover a pintura por banho químico. E aí nós vamos entender como é que ele vai estar. Aí nós vamos gravar um vídeo para vocês dele mais cru, mais nu e cru. Etapa de funilaria. E aí vocês vão acompanhando o nosso Golf MK1. Vamos fazer um trabalho nele. Vocês vão acompanhando nas redes sociais. E muito em breve vocês vão poder ver o carro aí, né? Encontros com o Thiago, conosco, com quem quer que seja. E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui, meu grande amigo Thiago Kifuri TK. A gente tem um desafio de fazer um trabalho no Golf, que ele trouxe lá dos Estados Unidos. E o carro ficou guardado uma temporada e agora ele resolveu fazer um trabalho no carro. A gente vai executar um trabalho com outros parceiros também. E vamos fazer um carro muito legal, muito bacana, para que vocês todos possam acompanhar. E hoje ele está aqui comigo, Exatamente. Aqui na minha casa, na Baiden Studio, é muito bem-vindo sempre. E nós estamos desmontando o carro, fazendo uma das etapas do carro. E a gente queria daí pegar algumas palavrinhas com ele aqui, para que vocês possam acompanhar a nossa integração, nossa amizade, nossa parceria. Então daí, esse é o motivo dele estar presente hoje aqui, além de estar filmando, pegando os detalhes do carro, obviamente, que ele sempre acompanha muito de perto, a gente poder bater um papinho rápido também. Exato. Vou falar para você e para o pessoal que o projeto com esse carro é algo que eu nunca tinha imaginado na minha vida. O GTI MK1, o Golf da primeira geração, o Rabbit GTI, como é esse carro, ele é um carro que, por morar no Brasil, foi um carro que eu nunca pensei em ter. Só que morando lá nos Estados Unidos, eu tive vontade. Um dia, no meio da pandemia, num leilão, eu acabei comprando desses leilões online. Comprei esse carro morava numa região para cima de Nova York, uma região super fria, num estado que chama Rhode Island. Trouxe o carro primeiro para Atlanta, lá na sede da Fiotech, lá que eu fiz uma série de vídeos, curti o carro, vi que o carro não estava num estado tão bacana assim, como eu imaginava. Levei esse carro para Dallas, curti esse carro em Dallas, e aí a minha vida acabou dando uma mudada, a gente decidiu voltar a morar no Brasil, e foi ali que eu tive o estalo e falei, por que não levar esse carro para o Brasil? Isso. Falei, legal. Hoje, aqui no Brasil, a única coisa que de fato mantém uma conexão muito forte com a vida que eu tive lá durante 5 anos é esse carro. Esse carro. E aí eu peguei esse carro, falei, eu vou curtir esse carro, nem vou encostar para restaurar agora, porque eu sei que a hora que encostar para restaurar vai demorar, vai ser algo trabalhoso. Tem que fazer para valer. Falei, eu vou curtir, só que aí começou, né? O motor já não estava tão bem.
conversei com o Márcio da Brava, falei, Márcio, a gente precisa dar um trato aqui nesse teto, que o carro não tinha forração de teto, o banco já não estava tão legal. Cara, a hora que chegou o tecido do banco dos Estados Unidos, eu olhei aquele tecido novo vivo, lindo. bonito. Eu falei, cara, não vai ser justo fazer ali... carro que fazer todo o esforço de desenvolver um motor novo, de fazer um interior novo, sem ter o seu trabalho. Porque eu sei que o seu trabalho é a grande cereja do bolo, porque ele é um carro, vocês vão ver, de certa forma bonito para um carro de 40 anos, íntegro, mas é um carro que já está naquele momento que precisa ganhar uma nova vida e, obviamente, o Denis sendo um grande amigo, um profissional que eu admiro muito o trabalho da By Denis Studio como empresa, como um todo. Cada pessoa que está aqui tem a sua paixão. Eu não tinha outra pessoa na cabeça que não fosse você para executar. E aí eu falei com o Denis, Denis, eu tenho uma proposta interessante porque eu acho que vai ser o primeiro Volkswagen refrigerado a água de projeção mundial, porque todo mundo conhece o Golf. Né? Nem todo mundo conhece o Gol, poucos conhecem o Gol, que pra gente tem uma história tão marcante. Sim. A gente fez o Gol GLR lá em 2017, 2018 e agora estamos aqui com esse carro. Legal, muito bom. A gente poder receber o carro aqui para fazer, vai ser um trabalho... fizemos lá o famoso GLR lá atrás, que foi... Né, nem eu sabia que ele teve, 15 milhões de visualizações? Pelas nossas contas, é o carro aqui no YouTube do Brasil, o carro com maior audiência, que tem um negócio absurdo. Provavelmente todo mundo já ouviu a história, ou parte da história do Gol, que foi morar nos Estados Unidos e que voltou para o Brasil. E agora a gente vai ter esse carro, quem sabe? Que foi o contrário, né? Porque o Gol fez aqui, foi para lá. Foi para lá, né? voltou. Fez parte da sua história. Aí esse de lá veio para cá, fazer uma contraprova. E eu tenho uma vontade que eu já quero deixar aqui registrado, que se uma hora eu tiver a oportunidade de levar esse carro para o cima, assim como o Gol foi, a gente vai fazer com esse carro. Vamos levar ele lá, vamos expor, vamos mostrar o trabalho de tantas pessoas talentosas daqui e vamos trazer ele de volta. Show de bola. Né? Vamos ver. Então, vocês vão acompanhando. No fim, o carro era, né, como ele mesmo falou, apenas ele acabou comprando meio que por comprar. Para curtir. Para curtir a vida como ela é. E aí, no fim, né, o carro acabou voltando com ele e tal. E um carro, que nem ele falou, um carro mundialmente conhecido. O Golf, né, todo mundo conhece, então... pessoas de fora vão poder ver o nosso trabalho, os vídeos. Vai ser com certeza um carro que vai dar mais né, uma página na história do automóvel, que nem eu falo. E na nossa página também como profissional, o Thiago, todos envolvidos no trabalho pelo carro. Esse carro foi o que você comprou num leilão. É online lá, que você viu a foto, as coisas, você nem viu o carro pessoalmente. Tem um site que é conhecido, que chama Bring a Trailer, que é um site conhecido lá nos Estados Unidos. E um dia eu entrei, eu estava... caçando assunto, como a gente fala, Jamais eu faria isso, comprar um carro pelo computador. Aí tentei comprar um Subaru, tentei comprar um não sei o que, ia lá dando os lances no carro. Aí sobrou... E um dia apareceu um GTI MK1 e o carro já tinha modificação. Cabeçote 16 válvulas, um motor maior, duas Weber 45, uma suspensão coil-over. Ele tinha vários detalhezinhos, mas para o nosso olhar... Sabe aquele carro que você bate o olho e você fala, cara, mas tá tudo lá. Sabe assim, tudo que é do carro tá lá, só que ele tem uma pimentinha a mais. Falei, pô, é minha cara. E aí fui lá, corajosão. Na época comprei o carro, e aí não só comprei o carro, até curiosidade, 7 mil e poucos dólares que foi esse carro lá na época, que não é barato para a realidade dos Estados Unidos, mas na empolgação do leilão você sempre acaba ficando um pouquinho mais corajoso do que numa situação normal. Aí tive que transportar o carro, aí eu mandei para Atlanta, que eu falei, putz, lá tem estrutura de oficina melhor, tem o pessoal da Fiotec, eventualmente a gente apoia. E na época eu instalei uma Nano nesse carro e depois a gente colocou uma FT450 para controlar a parte de ignição. Fiz vários vídeos na época lá na sede da Fiotec dos Estados Unidos e aí transportei o carro para Dallas. Aí em Dallas curti mais um pouco, passei alguns perrengues com esse carro na estrada lá, mas é a história para contar. Foi escrever a história dele. E eu tenho o maior carinho, assim, porque foi um dos primeiros carros que minha filha reconheceu, que ela começou a falar o nome do carro, tal, as cenas nossas, eu, minha mulher e a Estelinha andando no carro. Então tem uma conexão, tem uma história, não é só um que nem eu meio falo, de transporte, né? Pra gente é sempre uma história em cima de 4 rodas e um volante. Né? Começa a acumular situações, então a gente vai curtindo. Uma curiosidade, é comum esse carro lá nas ruas dos Estados Unidos? Cara, hoje em dia não assim, né? Ele foi um carro muito popular, muito revolucionário. O Golf ele chamava Rabbit nos Estados Unidos, porque Golf em inglês é Golf do esporte do Golf, de onde surgiu o nome do Golf mesmo, né? E até uma curiosidade, depois vocês reparem,
os designers falam, esse carro foi desenhado pelo Giorgetto Giugiaro, né? Que a coluna C do Golf ela é bem larga, assim, se você olha que ela é um movimento do braço do jogador de golfe, que eles se inspiraram na época, hein? Aquelas histórias. E lá ele foi um carro super ágil. Então, imagina que ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, esse carro é 83, se não me engano é o primeiro ano do GTI MK1 lá nos Estados Unidos. Eram os carros americanos, grandes, motor grande e tal, chega um carro desse que pesa menos de 800 quilos. Na época ele tinha mecânica 1.6, super ágil, com injeção mecânica. Foi um carro meio revolucionário assim para a época. Só que hoje em dia não é um carro fácil de encontrar. Por quê? Porque para todos os efeitos e para a realidade do mercado dos Estados Unidos é um carro de baixo valor. Carro de baixo valor nunca é cuidado daquela maneira. Então assim, foram meio carros que acabaram sumindo. Hoje em dia, quando aparece algum MK1 lá, já acha na faixa de 25, 30 mil dólares hoje um carro íntegro. Só que nos Estados Unidos, uma outra curiosidade, eles não têm essa cultura que a gente tem aqui de pegar esses Volkswagen pequenos e restaurar. Por isso que eles ficaram tão surpresos e tão encantados com o meu carro lá. O GLR lá, o que as pessoas perguntavam basicamente era qual é a história por trás desse carro? Porque para esse carro estar aqui, que a gente não faz ideia do que seja, nesse estado, com esse motor e tal, é porque alguma história legal tem por trás. Sim. Então, assim, o que eu acho que muito que esse carro vai atrair é justamente isso, porque a gente vai fazer um carro bacana, só que a gente vai colocar uns detalhes customizados, algumas coisinhas que a gente gosta, ideias que a gente tem, e uma mecânica com uma preparação. Então é fazer aquela coisa bacana para ser aquele carro para eu curtir aqui, para ir para os eventos, para ir para o passeio, para pegar a estrada, para vir aqui para Indaiatuba, enfim. É essa a ideia com esse carro. Eu perguntei, né, da popularidade dele, se ele tem nos Estados Unidos ainda, para fazer uma associação com o Brasil. Porque aqui no Brasil ele é um carro curioso. Ele é um carro que desperta curiosidade. Né? Então, quando você vai é raro você ver um carro desse no encontro, andando na rua também, é bem raro ver. Golf MK1 é muito raro. E GTI dizem que esse é o único que tem aqui no Brasil. Então daí a gente vai num evento, sei lá, me lembro de me passou pela cabeça agora, um BGT da vida, de ver um ou dois por lá. Né? E o pessoal sempre curtindo, olhando e discutindo, até mesmo assim, falando para uma pessoa mais jovem, sabia que isso aqui é um Golf? Porque quando fala Golf, a pessoa já imagina o quê? O sapão da vida, o sapão da vida, exatamente. Então fala, poxa vida, e aí é um carro, né, do final dos anos 70, início dos anos 80. Então é legal essa curiosidade que eu ouvi de canto de ouvido assim em alguns lugares. Então nós vamos ter aqui no Brasil um Golf realmente de ponta a ponta, de cabo a rabo, com uma excelência daquelas, né? Eu tenho certeza sendo o disso. GTI, toda essa história. Vamos fazer a nossa parte, a brava dela, o pessoal da mecânica, e nós vamos fazer esse trabalho e vocês vão acompanhar. E nós estamos desmontando o carro hoje lá. Bastante pode dar uma olhadinha lá. E vamos lá, vamos para cima vamos filmar aí a parte de funilaria, a parte de preparação, pintura, carroceria. Faremos coisas sutis nele para manter ainda a ideia dele e é isso daí. Você vinha falando do quanto ele era ágil, por isso que ele passou a chamar Rabbit. Que é coelho, né? Porque o coelho é símbolo de agilidade. Esse negócio da gente ver um carro e não aprofundar. Eu me perguntava, mas Golf, por que ele chama Rabbit? Né? Então ele foi até o MK5, se não me falha a memória, foi o Rabbit. Ele foi chamado de Rabbit lá. Entendi. E o GTI tem uma curiosidade que eu acho que até o MK8 que é vendido atualmente lá, ele é vendido como VW GTI. O MK7 com certeza ele não levava nem o nome Golf, ele era um VW de Volkswagen, assim, né? GTI, era só o GTI. Porque a sigla GTI é tão forte que ele é. E é a versão mais vendida do Golf nos Estados Unidos. Imagino. Então ele tem essas características. Muito legal. Que eu acho que são muito legais. E eu acho que muito do que o Danny vai trazer para vocês também é essa comparação muito com o Gol. O que tem de diferente? O que tem de semelhança? O que é isso? O que é aquilo? É uma coisa bem natural. Até eu mesmo, quando chegou agora, que eu estou tendo um contato de pertinho, de desmontar, ver sem tapeçaria, ver sem mecânica. A primeira coisa é você dar uma comparada. Até mesmo os meninos aqui, naturalmente, falam, nossa, tá vendo aquele detalhe ali igualzinho do Gol, né? Ou tal detalhe lembra o Gol. Então a gente tem sim alguns detalhes, algumas coisinhas que o nosso carro parece muito. O que é muito legal, né? Uma coisa de identidade. É o DNA da marca. Da marca, o DNA da marca. E outras coisas são totalmente opostas, apesar de ser um carro, um hatchzinho, 2 portas, né? Outras são totalmente opostas. Cara, muito legal a curiosidade toda
em cima do carro e a gente vai poder comparar, ver, curtir, até ele ficar pronto, pessoal. Pessoal, então tá aqui o carro, nós estamos desmontando o carro. A Baiden Studio, nós vamos mostrar para vocês mais uma parte técnica, né? A funilaria do carro, a preparação, a pintura, aquele trabalho dia a dia nosso. O carro em si, né, ele vai ter uma saga aí do carro, né, Thiago? Uma coisa bem interativa para todas as pessoas aí que acompanham o nosso trabalho e o nosso grande amigo TK, que vai fazer lá um trabalho assim da história do carro. E nós vamos mostrar a parte técnica, né? Vamos desmontando, a parte de funilaria, a parte de pintura. Aí vocês vão ter um material completo para tentar entender e para curtir. Então, Thiagão vai fazer para a gente lá. É isso, eu posso garantir para vocês que é a websérie mais completa que vocês já viram de restauração e customização de um carro. Vejam, aqui no canal da Baiden Studio, corram depois para o canal Máquina, para vocês verem, porque tem histórias complementares, momentos complementares, mas que eu tenho certeza, quem gosta de carro, não é quem gosta de Golf, não, quem gosta de carro, com certeza. Eu tenho certeza que vai curtir. É isso daí. Valeu, pessoal, então acompanha lá.
Tudo bem, pessoal? Sol radiante aqui em Indaiatuba, quarta-feira à tarde. Vamos levar o Golf ali para fora que tá menos barulho. Dá para nós fazer um vídeo aqui ao natural para vocês. Bom, esse carro já tem muita gente acompanhando, é o nosso Golf, o Golf MK1 do TK, em que nós estamos participando do trabalho híbrido que está acontecendo no carro. Nós vamos fazer o trabalho de carroceria, vamos montar vários componentes de carroceria, né? Quando eu falo carroceria, funilaria, preparação, pintura. Tem o pessoal trabalhando com a mecânica, a Bravo vai fazer a parte de tapeçaria e nós vamos compor esse carro passo a passo para que a galera vá curtindo, ele se torne um carro aí que está lá pelas ruas muito em breve. Bom, estágio que ele está agora, ele está com a funilaria concluída. Ele é um carro que ele chegou aqui, nós mandamos o carro para decapagem por imersão, ele tinha bastante podre, por ser um carro muito provavelmente que rodou no Canadá e precisa de colocar sal nas ruas, né, para tirar o gelo lá, enfim. Então ele é um carro que ele tinha muitos pontos de corrosão, mas ele não tinha nenhuma batida, nada. Para vocês terem uma ideia, borrachão de para-choque, polaininha, tudo original, não tem nem marca no borrachão aqui dele. A gente vai fazer uma restauração muito leve nele e ele vai ficar perfeito. Então ele é um carro que tinha uma integridade de carroceria única. Os pontos de corrosão, a gente atacou nesses pontos. Nós tivemos que confeccionar muitas partezinhas podres do carro, cheio de costura, que nem eu falo, né, para fazer pequenas. Porque a gente não tem peça para ele aqui no Brasil. Trazer de lá, não sei se seria o caso, tinha peça de monobloco, preservar o carro e não cortar o carro para trocar uma lateral, por exemplo. Não ia fazer isso daí, né? Nem se deve fazer isso numa restauração, deve se conservar o que é original do carro. E aí, fizemos essa funilaria, levou alguma coisa em torno dos 2 meses, umas 8 semanas mais ou menos. Fizemos um trabalho de dar uma realinhada, né? Capô, paralama, porta, para deixar mais nobre. Apesar de não ser batido, a gente dá uma melhoradinha nos gaps para ficar mais harmônico o carro. Nós fizemos um trabalho onde a gente embutiu o para-choque do carro. Esse carro, por legislação americana, o país onde ele rodou, né? Ele tem um batente comprido, assim, uns amortecedor mesmo, que vai no para-choque dianteiro e traseiro, que afasta os para-choques da carroceria e tem uma função. Quando bater, né, absorver alguma pancada, alguma coisa do tipo. Como não precisamos de mais nada disso, estamos fazendo um carro para curtir, um carro restaurado, a gente resolveu embutir o para-choque, colou ele na lata aí, ficou coisa de 1 centímetro, vai, dianteiro e traseiro. Polaininha recuou também, ela é pequenininha, então ao recuar, ela chegou para trás, ainda tem esse vão, tranquilo, sem problema, de boa. E de modificação, pessoal, foi feito só isso daí, em termos de componentes externos. Ele já tem uma aba de paralama bem larguinha, bem legal, avantajado em relação ao nosso Gol, o que quando você olha de perfil gera uma impressão muito legal, né? Então isso até é generoso para colocar umas rodas de 8 polegadas, se for o caso. O TK, nosso amigo lá, ainda está verificando qual roda que vai ser colocado nele. Provavelmente umas Snowflake para seguir a linha do carro. Ele está com primer epox. Esse primer é um primer epox, por isso que ele está bege desse jeito, né? Então ele está com a funilaria pronta, todo isolado. Aqui tem um detalhinho outro que foi catado e tal. A gente vai retocar o epóxi e tudo tranquilo. Essas marcas aqui, verde, zebrada aqui, é onde não jateou. E depois da funilaria completa foi feito trabalho de jateamento nele. E não se pode jatear, pessoal, amassa. Nem o teto e nem esses painéis muito grandes. As portas, peças parafusadas, imersão, limpeza. Depois da funilaria, epóxi está pronta, né? Então, nosso Golf está com a funilaria toda composta, bonitinha. Assoalho, aqui é lata e epóxi, né? Então temos o carro já no ponto de começar a preparação e pintura. Inclusive vai acabar esse vídeo, ele já vai iniciar essa fase aí. Nós tiramos o teto solar, fizemos a funilaria dele e tinha corrosão na chapa do teto, corrosão nele, reconstruímos ele, aplicamos epóxi no teto, epóxi na peça e depois encaixamos, ou seja, um sanduíche preparado já e tratado para que ele prossiga nos próximos anos aí.
um carro que é até bonito de ver os pontinhos de solda aí na entrada de porta. A originalidade dele é muito jóia, muito legal. Lá no cofre do motor, nós fizemos um trabalho a pedido lá do pessoal lá que vai montar a mecânica do carro. E também a gente acabou até dando um palpite ou outro nosso aí, para deixar o carro um pouco mais limpo, adaptando o varão aqui, ó, de Passat. E aí foi removido muitos pontinhos que prende chicote, foi removido alguns suportes de peças que nós vamos modificar, não vai ser mais aqui, para dar uma amplitude, uma limpeza nesse cofre. Depois nós vamos preparar, pintar tudo bonitinho, vai vir a mecânica. A gente deixou a coisa mais clean, né? Fica bem legal, bem bacana. Aqui dá até para notar no paralama o emblema aqui, ó, Volkswagen USA, né? Ou seja, pecinhas do carro que ainda é original dele. A lata do compartimento aqui do porta-fogo, toda perfeita, preservada, realmente deu muita sorte nesse carro aí. Ele é um carro que ele tem algumas similaridades com o nosso Gol, sim, em termos de fechadura de porta, alguns comandos ali de ar-condicionado, mas a carroceria, né, que nós estamos apresentando hoje, é diferente, totalmente diferente. É um motor, é outra posição, ele não tem túnel aqui no corta-fogo, se vocês observarem. O compartimento do cofre é maior, a frente, laterais, teto é mais alto que o Gol. Então tem pessoas me perguntando, Deni, é igual o Gol? Não, não é igual ao Gol. Somente a parte de carroceria dele. Componentes, um ou outro, sim. Você percebe que tem um conceito que segue mais ou menos a mesma linha, mas são carros totalmente diferentes. Passando pela parte traseira, fizemos o trabalho também de colocar os para-choque embutidinho, gera aquele charme legal. Olha que interessante a lanterna dele, né? Parece que é inclinado o alojamento da lanterna, mas quando você põe, ela fica flat e vem com a tampa. Então é apenas a construção da carroceria para receber a lanterna. Olha que legal a estrutura do carro, toda preservada, toda bonitinha, caixa de step. Lá embaixo no assoalho tinha uns pontos de podre, no lugar de mancal de eixo e tal, a gente consertou, tudo beleza. Uma curiosidade, quando jateia o carro, primeiro ele fez a imersão, funilaria e jateou para limpar. Olha só, aqui tem alguns ferrugenzinhos marginais e na hora que o jato dá pressão fura. Então isso é uma coisa que o jateamento ele faz assim, ele cerca, né, um detalhe que possa estar um pouquinho escondido. A chapa, apesar de estar decapado, a chapa estava fraquinha aqui. E aí acabou furando. Vamos fazer a correção daqui. Tem alguns pontos bem isolados do carro que apresentou esses furinhos pelo jateamento. Então, acho que nosso carro hoje ele não tem tanta coisa para a gente apresentar para vocês, porque temos a funilaria já pronta, temos a carroceria já no esquema aqui para entrar na preparação da pintura, vai começar hoje. E aí daqui a pouco vocês vão ver mais cenas dos próximos capítulos. Valeu! Love Miami.